Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito Kelvin, nosso intérprete, para conversarmos aí juntos, sobre as transformações provocadas pela família real, pela chegada da família real no Rio de Janeiro a partir do ano de 1808. É o convite que eu faço a você para que a gente faça esse passeio pela história do Brasil no início do século XIX, Aqui os nossos objetivos, olha lá, Conhecer as mudanças realizadas por Dom João VI no Rio de Janeiro a partir da sua chegada, E analisar as medidas tomadas por Dom João VI na administração do Império Português, Essa família real que veio para o Brasil no ano de 1808, principalmente aí com o que acontecia, com o contexto político europeu, as pressões napoleônicas, e Dom João, sua esposa, sua mãe, seu filho, Dom Pedro I, personagem importante da história do Brasil, ele que vai ser responsável, pela independência do Brasil no ano de 1822, acompanhados de 12 mil nobres, transferem a corte para o Brasil e isso vai provocar mudanças na estrutura política, econômica, social, comportamental do Brasil a partir do século XIX e a gente vai falar sobre isso, Mas antes aqui, você lembra, qual medida tomada por Dom João VI, significou o fim do pacto colonial? O Brasil, durante aí mais de 3 séculos de colônia, só podia comercializar com Portugal. Era proibido, que navios ou mercadorias que não fossem portuguesas chegassem aqui no Brasil. Então, qual foi a medida, que significou aí o fim do pacto colonial? Qual o significado da expressão interiorização da metrópole, E apresento aqui para vocês, uma obra do Cândido Portinari, um dos maiores artistas brasileiros, o Cândido Portinari, lá da cidade de Brodowski, de São Paulo, essa chegada de Dom João VI à Bahia e como Cândido Portinari faz a leitura desse momento histórico, Então aí vamos pensar um pouquinho, retomar algumas questões, Em 1808, Dom João VI assinou o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Por mais que essas nações amigas fossem representadas quase que exclusivamente pela Inglaterra, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas significa o fim do pacto colonial. A partir deste momento, o Brasil vai poder comercializar com outras nações, principalmente com a Inglaterra, que vivia o auge da Revolução Industrial, E o Rio de Janeiro se tornou a sede da monarquia portuguesa, que se enraizou no Brasil, construindo relações sociais com as elites locais. Como o professor disse a vocês, pela primeira vez na história da América, uma família real vinha e fixava-se na América, Isso vai alterar essas relações aqui na América, uma vez que a corte está aqui. Então a corte ela vai necessitar de espaços políticos, espaços geográficos, A corte precisa de espaços para passear, a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, os nobres precisam estudar, criação de cursos superiores, algumas mudanças que ocorreram com a chegada da família real a partir de 1808. Ali uma foto do Rio de Janeiro, mostrando aí algumas dessas alterações, as construções que serão feitas, uma vez que o Brasil passa a ser sede do Império Português. Esse império que tinha territórios na Europa, na América, na África e na Ásia, tem a sede aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e essas relações vão se expandir por todo o Brasil, E a administração joanina, A vinda da família real em 1808, Dom João VI, a corte, a nobreza, procura trazer o modo de vida europeu. É um pouco estranho, pessoal? Afinal de contas, nós somos um país tropical, então eles trazem os hábitos
inclusive de vestimentas, né? Então, quando a gente analisa uma fonte histórica do período, as representações imagéticas do período, nós vamos ver as mulheres, né, utilizando espartilhos, aqueles vestidos de tecido pesado, aquelas saias bufantes, os homens vestidos sempre, né, de forma social, usando inclusive cartola, né, os ternos e tudo mais. E nós vamos ter também as mudanças arquitetônicas na cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui essa representação, a gente identifica o Pão de Açúcar atrás, né? Um dos cartões postais da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e as mudanças que começam a surgir, né? Assim sendo, né, vamos ter as reformas e construções nas cidades, né? Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e muitos aterros e estradas foram construídas, né? Tanto no Rio de Janeiro como ligando o Rio de Janeiro a outras regiões do Brasil. Nós temos, por exemplo, a Estrada Real, né, que liga o Rio de Janeiro à região de Minas Gerais, Ouro Preto, né, que era o centro do ciclo aurífero. E é claro que a chegada dessa corte vai provocar essas mudanças que a gente tem visto aí, né, no início do século XIX. Então aqui legados do período joanino, né, trago aí duas construções que existem hoje no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que são legados do período joanino, né? A Biblioteca Real, a atual Biblioteca Nacional, foi criada em 1810, Dom João trouxe um acervo gigantesco de livros para o Brasil, e a corte que se ocupava de leitura essa, né, que era pouco rara aqui na colônia, uma vez que grande parcela da população era analfabeta, nós vamos ter aí a abertura da Biblioteca Real, né, hoje chamada de Biblioteca Nacional, como também, né, a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, criada em 1816. Então vejam aí, né, transformações culturais, educacionais, com a chegada de Dom João VI, a corte e a nobreza ao Brasil no início do século XIX. Então aqui são dois legados, né, que nós temos do período joanino. Professor, período joanino, não se esqueça, é o período de permanência de Dom João VI aqui no Brasil, de 1808 a 1821. Esses 13 anos a gente reconhece como período joanino, né? Então, legados do período joanino, olha quanta coisa nós temos de consequência com a chegada da família real portuguesa no ano de 1808, né? Então, além da Biblioteca Real, além da Academia de Belas Artes, nós também teremos a criação, né, da imprensa régia. Nós não tínhamos uma imprensa, então os materiais passam a ser impressos aqui no Brasil, circulação de conhecimento, circulação de ideias, criação do Real Horto, chamado Jardim Botânico, hoje também um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, e do Banco do Brasil, criado em 1808, né? Então são aí 213 anos do Banco do Brasil, né? Mais de 200 anos do Banco do Brasil. Em 1810, a criação da Academia Militar e da Marinha. Em 1813, né, a criação do Teatro São João. 1816, Dom João VI trouxe a missão artística francesa para o Brasil, né? Entre os artistas que vêm, Jean-Baptiste Debré, que vai produzir uma imensa obra retratando a vida privada, a vida pública, os eventos, as paisagens, não só do Rio de Janeiro, como em outras regiões do Brasil, inclusive Curitiba, na sua passagem por Curitiba. 1818, Museu Real, hoje chamado de Museu Nacional, faculdades de Medicina e Direito. Afinal de contas, a nobreza está aqui e a nobreza precisa ter acesso à educação superior. Uma vez que a Europa está dominada por Napoleão Bonaparte e não há possibilidade dos nobres irem estudar, há necessidade, então, da fundação de faculdades de medicina e cursos de direito aqui no Brasil, no século XIX. E agora a gente tem uma atividade, né? Cite, no mínimo, 3 legados do período joanino para a história do Brasil. Escreva a sua resposta e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir? Cite no mínimo 3 legados do período joanino para a história do Brasil, né? Então a presença da família real portuguesa no Brasil e a corte, elas vão alterar as relações com a colônia e provocam transformações. Como, por exemplo, criação do Banco do Brasil, criação da biblioteca, da imprensa régia, abertura dos portos, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, criação do Jardim Botânico, faculdades de Direito e Medicina, vinda da missão artística francesa para o Brasil. Olha quanta coisa a gente pode citar como legado, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Pessoal, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, né? Após a derrota de Napoleão, em 1815, Dom João VI decidiu manter a corte no Rio de Janeiro. Inicia-se aí um processo, né, para que ele volte para Portugal, né? A corte, que ainda estava em Portugal, começa a pressionar para o retorno de Dom João VI para Portugal, né? Mas ele resolve permanecer aqui no Brasil mesmo após a derrota de Napoleão Bonaparte, né? E para justificar a sua permanência aqui no Brasil, ele então eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Se alguém tinha alguma dúvida que nós deixamos de ser uma colônia, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, isso na prática, né? Nós deixamos de ser uma colônia, né? Essa confirmação de que o Brasil não era mais uma colônia, uma vez que agora ele é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, o que justificava a presença da família real aqui no Brasil, mesmo após a derrota napoleônica em 1815, e Dom João VI resolve permanecer, ainda que sob protesto dos portugueses, para que ele retornasse a Portugal, né? E a missão artística francesa, olha que importante, né? Foi durante o governo de Dom João VI que o Brasil vai assistir à chegada da missão artística francesa, né? Um grupo de professores, arquitetos, músicos, escultores, pintores, artistas, né? E a gente vai destacar aí a figura do Debré, que fez uma série de pinturas sobre esse período, entre outros artistas, né? Que deixaram um rico legado cultural para a nossa história sobre a época em que eles estiveram, né? Grande parte, né, das imagens, do material, das fontes históricas em imagens, para que a gente possa conhecer um pouco da estética, da arquitetura, do Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil. No início do século XIX, eles são produzidos pela missão artística francesa, né? O que nos permite aí consultar essas fontes para entender, né, como que eram as construções, entender as relações, as pessoas, né, os modos de se vestir, de viver, através dessa produção feita pela missão artística francesa aqui no Brasil, né? E agora eu tenho uma atividade com uma das obras produzidas pela missão artística francesa. Então a obra a seguir é do Debré, que integrou a missão artística francesa. E essa obra ela é intitulada Uma Senhora Brasileira em Seu Lar, produzida em 1823. Debré procurou retratar a vida no Rio de Janeiro durante o período joanino. Que elementos da vida privada nós podemos perceber na obra? E aqui eu apresento a obra para vocês, né? Então, aquele tempo na tela para você analisar a obra, fazer a resposta e a gente já corrige a nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir, né? Que elementos da vida privada nós podemos perceber nessa obra do Debré, né? Então trago aqui uma possibilidade, né? A presença da mão de obra africana escravizada, né? Na obra, a criança branca dedicando-se à leitura, né? E a senhora à costura, tarefas, né? Consideradas femininas naquele período. As vestes das escravas remetem ao processo de imposição cultural, né? Então elas usam roupas de acordo com a imposição cultural. E ao lado da senhora branca, né, dentro do cesto, algo que parece ser um açoite, né? E o macaco de estimação amarrado ao móvel, né, remete aí a um país tropical. Algumas informações que a gente pode obter a partir da obra do Debré, né? Pessoal, e aqui a insurreição pernambucana, né? Dom João VI ele vai beneficiar, sobretudo, as elites do Rio de Janeiro e as elites paulistas e mineiras, né? Principalmente os produtores e comerciantes dedicados ao abastecimento da corte, né? São Paulo não era ainda, né, o grande polo industrial do país neste período. Rio de Janeiro era sede do governo e Minas Gerais estava no ciclo do ouro, né? Embora em decadência, mas estava no ciclo do ouro. Então ele beneficiava essas três províncias. As demais províncias, portanto, se sentiam oprimidas, né? Não existia nesse período, por exemplo, a província do Paraná, né? O Paraná ele só vai ser criado durante o segundo reinado. E por conta dessa situação de se sentirem oprimidas, desprestigiadas, vai ocorrer em Pernambuco um levante com ideias liberais contra os impostos, escassez de alimento, agravado pela seca. Então, em 1816, nós vamos ter a insurreição pernambucana, né? Olha a informação sobre a insurreição pernambucana aí com ideias liberais, né? Aqui a pintura, né, sugere um esforço dos líderes da Revolução Pernambucana para legitimar o seu movimento. Então traz essa representação, né? A bandeira da insurreição pernambucana, a presença aí da Igreja Católica, né? Então a tentativa dos líderes de legitimar, olha, é um movimento aí que a elite está apoiando, né? Contra o aumento de impostos, contra a escassez de alimento, contra o desprestígio político que outras províncias, além do Rio, São Paulo e Minas, sofriam no Brasil. Então, a insurreição pernambucana, né? Então, inspirados aí nessas ideias de liberdade e autonomia da Revolução Francesa, vejam a influência do iluminismo, da Revolução Francesa aqui na América no século XIX, né? Então, se nós tivemos um movimento que lutava pela liberdade lá na Europa, obteve êxito, vamos fazer esse movimento aqui também com inspirações nessas ideias iluministas, né? Então, inspirado nas ideias de liberdade e autonomia da Revolução Francesa, o movimento logo se espalhou pelo Nordeste, né? Defendendo o fim do domínio colonial e a instalação de uma república na região, né? Então, aí um movimento querendo criar uma república na região. Trago para vocês Bárbara de Alencar, uma comerciante líder do movimento, né? Olha que bacana a gente poder visibilizar as mulheres na história do Brasil, né? Então, Bárbara de Alencar, uma comerciante, uma das líderes do movimento que lutava, né, aí com as ideias liberais, o fim dos impostos, né, da opressão, inspirada nas ideias de liberdade, defendendo a proclamação de uma república no Nordeste brasileiro. Que bacana a gente poder visibilizar as mulheres dentro da história do Brasil, né? E a repressão ao movimento. É claro que o governo de Dom João VI vai reprimir o movimento. Nós sabemos que não temos uma república no Nordeste, então, portanto, eles não obtiveram êxito na proclamação de uma república, né? Então, mesmo enfraquecido, o governo republicano em Pernambuco durou 74 dias, mais aí de 2 meses de um governo em Pernambuco. Dom João enviou tropas, né, que reprimiram e venceram o movimento. E o temor que outras regiões também pudessem, né, ter movimentos parecidos com esse. Então era necessário para Dom João VI uma repressão que servisse de exemplo para outros movimentos que pudessem se inspirar na insurreição pernambucana, né? Alguns membros foram
condenados à morte na forca pelo crime de lesa majestade, de ofender a majestade. E a página do processo dos réus da rebelião de Pernambuco, 1819. E aqui eu trago uma atividade, né? Então eu tenho um texto nessa atividade, um texto do Alberto da Costa e Silva, e ele diz o seguinte: as discordâncias internas e o receio dos proprietários de terra de que a escravidão fosse abolida enfraqueceram o movimento. Além disso, ao buscar apoio em Washington e em Londres, Estados Unidos e Inglaterra, as cartas dos insurreitos não tiveram a ressonância esperada, né? E daí eu tenho uma pergunta: por que o movimento enfraqueceu, segundo o autor? Qual o objetivo da busca, né, de ajuda em Washington e Londres? Vamos responder a questão e a gente volta fazendo a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Trago aqui as respostas. Por que o movimento enfraqueceu, segundo o autor, né? Porque alguns defendiam o fim da escravidão, né? O que descontentou as elites, os grandes proprietários. E o objetivo da busca, né, internacional, Estados Unidos e Inglaterra eram países liberais e o movimento defendia a instalação de uma república no Nordeste. Galera, né, o que a gente viu, né, na nossa aula? As mudanças ocorridas no Rio de Janeiro, com a instalação da administração joanina, Banco do Brasil, né, imprensa, curso superior. Nós vamos ter uma série de mudanças, né? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve, em 1815, e a Revolução Pernambucana, né, a insurreição pernambucana e a contestação da administração de Dom João VI. Aqui as nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço o Kelvin, o nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.